quero lembrá-los que nós estamos falando sobre algumas mulheres da Bíblia. Nós começamos falando sobre uma mulher, o canto de uma mulher, falando do cântico de Maria, sobre como ela engrandece o Senhor e honra o seu chamado a partir da poesia que ela escreve. Nós falamos a semana passada, como a Josi citou, sobre a rainha Esther, que se coloca numa posição de coragem entre decidir salvar o seu povo e a sua própria pele, e decide então salvar o seu povo. Falamos da coragem de uma mulher, e hoje eu gostaria de refletir junto com vocês sobre uma história que Jesus conta de uma mulher, de uma viúva, falando sobre a persistência dessa mulher, história que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1. Se você puder, então, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, ou acessá-la no capítulo 18, a partir do verso 1, nós leremos a história que Jesus conta, uma parábola sobre essa persistência dessa viúva. Lucas 8, a partir do verso 1, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a esse juiz, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará, justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por tudo que ouvimos e vivenciamos já nessa celebração ao seu nome, e te pedimos que nesse momento de reflexão da sua palavra, o Senhor continue iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que através do seu Santo Espírito a sua mensagem chegue até nós de maneira transformadora, clara e evidente. É no nome do seu Filho Jesus que eu peço, para a sua glória, para o nosso bem. Amém. Você poderia, através dessa história, talvez ler a chamada em qualquer site de notícia: um juiz insensível forçado a se render diante de uma mulher teimosa. Não sei se você já se sentiu injustiçado, já atravessou esse deserto árido, sabe? Do sentimento de injustiça. Sabe, não sei se você já teve essa impressão estranha de ter na boca e no coração esse amargo que o sentimento de justiça produz, de impotência, de revolta. Quem nunca se sentiu de lado ou abandonado, negligenciado, quando buscava ou quando dizia a verdade e não era acreditado? E quem não descobriu, ao mesmo tempo, esse desejo oculto de retribuir esse sentimento de injustiça com justiça, fazendo justiça com as próprias mãos? Todo mundo sabe aqui o que é preciso para se fazer justiça com as próprias mãos. É justamente não esperar. E a justiça, por vezes, demanda uma certa espera.
E muitas vezes, quando essa justiça que a gente espera, ela tarda a ser feita, existe um desânimo que invade o nosso coração, um sentimento de frustração, de resignação, e nós dizemos, nossa, que pena, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não aguento mais lutar por isso. E aqui nós temos Jesus que está contando uma história, diz o texto, para pessoas que se encontravam justamente desanimadas na vida. Desanimadas. Porque a vida tem disso. A gente enfrenta algumas vezes coisas que geram na gente desânimo, frustração, cansaço. Porque tem dia que a gente está super disposto em fazer as coisas. A gente se levanta e a gente diz, hoje eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não é? E se precisar matar 1, 2, 3 leões, eu vou matar esses leões. E a gente faz. Mas tem dias, por outro lado, que a gente não tem força, por conta do nosso desânimo, nem para sair da cama. Dias que a gente olha para as coisas que estão acontecendo e a gente diz assim, eu não sei se eu vou ter mais forças para enfrentar esse tipo de injustiça, esse tipo de situação. Isso é a vida. Dias bons, dias ruins, dias justos, dias injustos, dias de ânimo, dias de desânimo. E aí Jesus percebe que essas pessoas que estão ali, seus discípulos, alguns líderes religiosos, estão desanimados e resolve contar uma história para animar essas pessoas. Uma história muito particular, mas que funciona como um modelo, como um arquétipo para as nossas vidas. Embora talvez você não se reconheça integralmente nessa história que Jesus conta, na figura da viúva, na figura do juiz, existe um cenário aqui nessa história em que todos nós podemos nos identificar. A história é a seguinte, aqui nós lemos, numa certa cidade havia um homem que representava essa figura da justiça, mas era um juiz injusto. E além disso, não temia Deus, nem se importava com os seres humanos, com as pessoas. Um homem que havia recebido uma incumbência social de fazer justiça, de promover esse elemento fundamental para que as coisas sejam como elas devem ser. Um sujeito que tinha poder de colocar as coisas em ordem, mas não colocava, porque o mundo é assim. No mundo nós encontramos pessoas que estão em posição-chave, e que se prestam, ou pelo menos deveriam se prestar, a esse papel de serem facilitadoras da vida dos outros, mas que acabam se transformando em complicadoras da vida alheia. E as razões religiosas mais basilares para explicar para a gente esse fenômeno é quando não há temor a Deus e quando não há respeito pelo próximo, pelo ser humano. Nós dificultamos a vida de qualquer pessoa quando nós não tememos a Deus e quando nós não respeitamos o ser humano. E você pode me dizer, mas nem todo mundo coloca esses dois argumentos na mesa, porque existem pessoas boas que não acreditam em Deus. E a pessoa pode dizer, eu posso ser uma pessoa, eu posso respeitar um ser humano e mesmo assim não crer em Deus. E a gente precisa respeitar isso. Mas para nós, cristãos, é fundamental que essas duas dimensões se encontrem em algum momento da nossa história. A gente deve procurar construir uma vida onde essas duas realidades andem e se conjuguem. Inclusive, um dos apóstolos escreve em uma das suas cartas exatamente isso, que não existe a menor possibilidade de eu amar a Deus, de eu temer a Deus e não respeitar e amar o meu próximo, não é? Ele diz na sua carta que se você ama a Deus, aquele que você vê, você precisa amar o seu próximo, aquele que você... Se você ama a Deus, aquele que você não vê, você precisa amar o seu próximo. Aquele a quem você vê. Você precisa disso, senão você é um mentiroso. Porque se você diz que ama a Deus, mas não respeita o próximo, você é mentiroso. Como é que a gente pode viver
diante de alguém que a gente vê e não respeitar, e diante de alguém que a gente não vê e respeitar. Então Jesus está aqui contando essa história. E esse homem não temia Deus e não respeitava as pessoas. E se viu num lugar de uma súplica, na súplica de uma viúva que exige justiça contra o seu adversário. E a identificação de alguém como viúva no livro ou nas páginas da Bíblia é muito mais do que a descrição de um estado civil de uma pessoa. Quando a Bíblia fala de viúvas, a Bíblia fala da representação de um tipo de gente. Porque no mundo bíblico, as viúvas eram essas mulheres que não tinham mais condições de garantir a sua própria sobrevivência. Num mundo em que você depende do trabalho do seu marido, quando ele morre, você não tem mais um meio de conseguir condições para sobreviver. Essas viúvas representam, ao lado dos órfãos, ao lado do estrangeiro, nas páginas da Bíblia, o que há de mais profundo e o que há de mais significativo da vulnerabilidade humana. Essa é uma mulher que não tem ninguém que a defenda, uma mulher que não tem ninguém que brigue por si, uma mulher que não tem ninguém que garanta a sua sobrevivência, está na porta de um juiz clamando por justiça. E se você olhar com mais profundidade essa história que Jesus conta, Jesus não está dizendo que essa mulher está pedindo para o juiz para ele conceder-lhe um favor. Jesus diz que ela não se coloca num lugar de privilégio. Ele não está dizendo que ela se coloca nesse lugar. Ele não diz que essa mulher pede para que esse juiz a trate com uma certa preferência pelo fato dela ser especial ou se considerar mais especial que outras pessoas. Essa mulher é muito diferente daquela mãe dos discípulos, de 2 discípulos de Jesus, que chega para o nosso mestre e diz assim: Senhor, lá no seu reino, quando o seu reino for instaurado, será que você pode colocar um filho meu à sua direita e à sua esquerda? Essa mulher essa viúva não faz esse tipo de pedido. O que essa viúva pede a esse juiz é que ele faça justiça. Justiça. Então, o cenário que Jesus desenha aqui é o de uma mulher que está pedindo para si nada mais, nada menos do que o cumprimento daquilo que deve ser feito, daquilo que é justo. E você entende, talvez, agora, porque a nossa história, e eu disse que essa história funciona, na verdade, como um arquétipo da nossa história, como um modelo para as nossas histórias, porque, de certa forma, essa viúva representa cada um de nós, na sua fragilidade, na nossa pobreza interior, com nossas feridas pessoais, às vezes causadas pelas circunstâncias da vida e de todo o desânimo que acompanha essa circunstância. É possível, inclusive, que hoje aqui, de alguma maneira, essa história ressoe em alguém como uma correlação da injustiça profunda sofrida, às vezes há tempo, enterrada no seu ser por muito tempo, sem contudo que se obtenha a reparação. Essa mulher fala, de alguma maneira, aos nossos corações, uma e outra vez, porque nós sabemos que a injustiça ainda existe. Nós sabemos que as injustiças sociais também existem. Nós sabemos que existem rejeitados, existem pessoas marginalizadas, existem pessoas escravizadas em todos os âmbitos da existência no seio da nossa sociedade. E é muito difícil manter a coragem de se manter perseverante, de não desistir, sabe? De não perder a esperança e a fé. A gente conhece esse lugar de se sentir injustiçado, como eu disse no começo. Essa espécie de ferida que vai lá no fundo da alma e que faz você dizer, não fui eu. Essa pessoa não tem o direito de me acusar do que está acusando.
Eu não merecia ouvir isso. Ou então o contrário, né, de dizer, eu deveria receber isso, porque isso é meu direito. Eu não estou pedindo um favor para ninguém. Eu estou pedindo aquilo que é justo. Eu não estou pedindo para você, senão a garantia de um direito que é meu. Que é meu. E essa mulher está ali pedindo para que a justiça seja feita contra o seu adversário. Ela está pedindo para uma pessoa injusta, que tem poder de fazer justiça, que não teme a Deus e que não respeita as pessoas. Ele ignora o que há no coração da lei de Moisés, né? No mais profundo do religioso, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo, como a ti mesmo. Dia após dia, o texto diz que ela pede, insistindo, insistindo e insistindo, e ela não desiste. Até que um dia esse homem resolve, então, conceder esse pedido. Mas esse sujeito é um sujeito tão coração de pedra, assim, porque tem gente assim, né, com coração tão duro, que quando ele resolve atender esse pedido, ele faz questão de dizer que ele está atendendo o pedido, mas ele não teme em Deus. Ele não acredita em Deus, ele não respeita as pessoas. Ele está atendendo o pedido porque essa mulher está enchendo o saco dele, para ela parar de vez de perturbá-lo. Tem gente que é assim, né? Coração duro, e às vezes pratica algo bom, e a gente fala, nossa, Deus tocou aquele coração para que aquele coração fosse amolecido, e essa pessoa então fizesse algo, e essa pessoa então faz questão de deixar claro que não. Eu estou fazendo por um outro motivo. Então Jesus diz que mesmo esse sujeito, com um coração de pedra, injusto, num determinado momento, ele resolve atender o pedido dessa mulher. E ela recebe então aquilo que lhe é direito. A justiça é feita de uma maneira totalmente complexa, né? Antagônica, mas ela é feita. E Jesus conta essa história para dizer o seguinte para a gente e para os seus ouvintes. Se nesse mundo maluco, de gente maldosa, como esse juiz, uma mulher persistente consegue, em algum momento, se deparar com a manifestação da graça e da justiça, mesmo através da instrumentalidade de um homem como esse, que dirá na nossa vida com Deus? Jesus conta uma história para colocar essas coisas em perspectivas. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de ler Deus na nossa vida a partir de como as circunstâncias se apresentam e a partir de como as nossas interações humanas nos dão a possibilidade de construir essa imagem de Deus. A verdade é que a gente, inconscientemente ou intuitivamente, a gente tem Deus como um reflexo do que a gente vive e vê na nossa relação com o nosso próximo. Para deixar mais claro, se você cresce num contexto absolutamente violento, de gente que não se respeita, de gente que se hostiliza, onde as palavras não são de encorajamento, mas de humilhação. Por exemplo, se você cresce numa casa em que pai para você é justamente o retrato do desafeto, do desamor, a antítese do amor, aí vem você dizendo para essa pessoa, ou uma pessoa dizendo para você que Deus é pai e que você pode vir para os braços do Pai, de Deus, porque Ele é pai. Você acha que essa pessoa vai ter facilidade de se lançar nos braços de Deus que é pai? Obviamente que não. Porque pai é a figura para ela justamente da antítese do amor. E se você cresce num cenário onde o pão que está sobre a mesa não é uma realidade natural
que você experimenta todos os dias, sabe? Mas é o resultado de um esforço muito grande, de um milagre que acontece diariamente, porque o pão chega à mesa de muita gente, mas não chega à sua mesa. E dizem para você, como nós dizemos aqui, que Deus é provedor de todas as coisas, você acha que Deus vai ser para esse sujeito ou para você um Deus bondoso, maravilhoso? Porque se Deus é maravilhoso e bondoso e lança pão à mesa de muitos, na minha mesa falta pão. Entende? Então quem é esse Deus para mim? Você percebe que Deus é para a gente, e é isso que eu estou querendo que a gente entenda, na intuição, um retrato daquilo que a gente vê na nossa vida e nas nossas relações, na nossa interação com o mundo. Então, se esse mundo para mim é um palco de injustiça, se eu sou sempre deixado lá para trás, se por causa da minha condição de ser mulher, se por causa da minha cor de pele, se por causa da minha etnia, se por causa da minha condição econômica, se por causa da minha orientação sexual, sobra para mim violência, ferida, maldade, humilhação, privação, rejeição, sendo Deus aquele que governa tudo sobre céus e terra, então, facilmente, naturalmente, Deus será para mim uma figura muito hostil, que eu quero distância, inclusive. E você pode estar dizendo, mas pastor André, peraí, essas pessoas ainda não entenderam quem é Deus de verdade, elas não tiveram uma experiência com Ele. Mas isso não é diferente, essa lógica, da nossa conduta religiosa, quando nós interpretamos a nossa relação com Deus a partir dessa relação de causalidade, daquilo que Deus faz por nós, daquilo que Deus pode fazer por nós. E quando alguma coisa que nós pedimos e que é justa, e nós estamos pedindo legitimamente por justiça, não acontece, nós queremos dar uma resposta nessa relação de causalidade também. Tudo está acontecendo de acordo com o plano de Deus. Sabe? Esse tipo de resposta, olha, calma lá, é para o seu próprio bem que Deus não responde, porque Ele tem propósito mais elevado para você. Já ouviu esse tipo de resposta? Como é cômodo para a gente especular sobre a vontade de Deus e encaixá-la numa lógica de causa e efeito, somente para explicar a frustração do porquê Deus não te atendeu do jeito que você pedia diante de um pedido de justiça. E depois que toda essa lógica sucumbe, porque muita gente já viveu aqui diante de injustiça e talvez não tenha sua resposta, saiba, ou tenha vivido a experiência de não ter a sua resposta atendida, depois que essa lógica religiosa de ter a imagem de Deus nessa relação de causa e efeito, porque a lógica religiosa que nós inventamos para dar respostas para Deus ou para o agir de Deus não são suficientes para dar conta da complexidade da vida e do mistério do agir de Deus. Sabe o que acontece depois? Desânimo. Estou cansado. Eu estou cansado. Essa é uma das coisas que eu mais escuto no gabinete pastoral. Pastor, eu cansei. E de gente, às vezes, que caminha muito tempo com Deus, mas que diz assim, cansada, eu não aguento mais. Eu me lembro de uma vez que eu preguei em outra igreja na França sobre migalhas de graça. Sobre a mulher que confronta Jesus, sobre as migalhas que caem da mesa.
E eu falei de migalhas de graça. E depois uma mulher chegou até mim no final do culto e disse assim: mas eu estou cansada de comer migalhas. Eu não aguento mais. Você entende? Pessoas que dizem assim: para mim deu. André, eu não vou orar mais, porque eu já sei que Deus não vai responder desse jeito, então eu nem oro mais. Já que eu vou precisar dar os meus pulos. Ou eu não sei por que Deus me odeia tanto. Eu não sei por que Deus está fazendo comigo de novo. Eu já passei por situações muito ruins da minha vida. Por que Deus faz isso, hein? E fazer do nosso relacionamento com Deus uma explicação nessa relação de causa e efeito, daquilo que tem acontecido e aquilo que tem deixado de acontecer, sabe? É colocar Deus no lugar que nos convém para reforçar a nossa necessidade de causalidade, de ter uma coerência para esse mistério do agir de Deus, dessa ausência de Deus, quando Ele não age. Aí a gente quer dar uma resposta: talvez Deus tenha planos melhores para a sua vida. Então essa falha: eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não oro mais. Por que Deus faz isso? Eu não tenho, com esse tipo de frases, como pastor, nenhum tipo de crise, viu? Zero crise para esse tipo de frase. Inclusive, eu acho que muitas dessas frases são legítimas. E eu digo para essas pessoas: eu entendo a sua queixa. Eu estou entendendo. Mas eu acho que, sobretudo, elas apontam para esse fato que eu estou dizendo, que as circunstâncias, aquilo que a gente vive, faz com que a gente leia Deus e tenha uma imagem de Deus de uma determinada maneira que está vinculada com aquilo que eu recebo ou deixo de receber. E aí Jesus, se valendo dessa história, mostra uma outra coisa. Que nesse mundo, ele diz, algumas coisas acontecem como um fato de uma viúva estar em situação de vulnerabilidade. Essas coisas acontecem. E isso não tem nada a ver com o agir de Deus, mas com a vida e com a condição humana de um mundo que se construiu pela ação humana por coisas que a gente consegue explicar e por outras que a gente não consegue explicar, que colocam muitas pessoas em situações adversas. E num mundo como esse, inclusive, diante de pessoas que têm poder para amenizar situações, para fazer justiça, porque bastava que o juiz fizesse justiça. A viúva não precisava pedir. Bastaria que o pai violento deixasse de ser violento e amasse seus filhos e demonstrasse esse amor com gestos de graça para seus filhos. Bastaria que a sociedade colocasse a prática dos princípios de igualdade de direitos humanos para as mulheres. Bastaria que se respeitasse toda a dignidade de todo ser humano, independentemente da sua cor, da sua etnia, das suas diferenças. São situações que acontecem, mas a gente coloca na nossa relação com Deus e constrói uma imagem de um Deus que responde e não responde, e inventa uma lógica de coerência para dizer o misterioso agir de Deus. E Jesus conta essa história diante de pessoas que já não conseguem mais acreditar nessas respostas que nós contamos, sabe? Essas pessoas já falam: cansei, não consigo mais orar. Não sei como Deus está agindo. Incorrendo no risco, inclusive, de se tornarem cínicas religiosamente. Pessoas que vêm à igreja, pessoas que cantam louvor, pessoas que ajudam nos ministérios, mas que não conseguem mais acreditar na oração, não conseguem mais vivenciar um relacionamento com Deus.
se tornam cínicas em sua espiritualidade. É justamente diante dessas pessoas que Jesus conta essa história para lembrar a gente também que se num mundo mau como esse, de juízes injustos, de gente que tem o poder de mudar a situação, e não muda, juízes que são apenas representação de qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de injustiça que você sofra na vida, porque o texto aqui não é contra uma categoria de profissão, né, mas o texto é contra qualquer experiência de maldade deliberada que se oferece contra a gente. Se num mundo como esse, de gente com coração de pedra, a gente consegue encontrar alguma manifestação da graça para que a justiça seja feita a partir da persistência, como é o caso da viúva, que dirá na nossa relação com o eterno. Jesus está dizendo que é bom, que é gracioso, que é todo-poderoso e que é misericordioso até o fim. É verdade, Deus não cumpre a nossa agenda, Deus às vezes faz as coisas em outra velocidade, não faz no nosso ritmo, às vezes não faz na direção que a gente quer, mas a gente ainda assim canta, Deus sabe o que faz, não é? A gente reconhece os caminhos dele, a gente canta, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, porque tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Mas a gente não conhece esses caminhos. A gente não acessa o porquê de Deus fazer isso ou aquilo. Razão pela qual muitas vezes na nossa caminhada a gente tenta desistir. E a gente diz coisas do tipo, não dá mais, eu não aguento mais, chega de orar, correndo esse risco ou de abandonarmos mesmo a fé, porque essa imagem de Deus foi construída naquilo que eu vivo e que não tem muito a ver com aquilo que Deus faz, ou a gente vira cínico na nossa espiritualidade, na nossa caminhada de fé. E aí vem Jesus contando essa história só para dizer o seguinte, de novo, repito, se nesse mundo louco, mau, a persistência faz a gente chegar num lugar onde a bondade de Deus, a justiça de Deus aparece para a gente, que dirá na nossa história, na nossa relação com o eterno. Por isso Jesus diz indiretamente no texto, não deixe de orar. O texto começa inclusive dizendo que é por conta da oração. Porque a gente sempre vai se deparar com algum momento, se a gente continuar na nossa relação com Deus e não desanimar, com a manifestação da graça e da bondade de Deus. É isso que as Déboras presenciam aqui, semanalmente. Quem vem aqui, uma vez por ano às vezes, igual eu vim no final do ano, para conversar com elas, e a pergunta que eu fiz foi justamente, quais orações foram respondidas, como Deus agiu através dos pedidos durante os anos, essas mulheres que oram toda semana por muitas coisas. Você vai ver que existe manifestação da graça, ao ponto de eu pedir para elas pararem de falar, tá bom, chega, eu preciso continuar a reflexão aqui com vocês. E você vai ouvir que Deus agiu não necessariamente como elas gostariam, como elas haviam pedido. E você vai então entender que esse amor de Deus se manifesta de um jeito na nossa vida quando a gente, mesmo desanimados, não desistimos, persistimos. Porque viver com Deus não é somente crer que Ele pode fazer aquilo que eu acredito, mas viver com Deus é justamente viver com Deus, independentemente daquilo que Ele faz ou deixa de fazer. Então Jesus continua e diz, se juízes malvados
em alguns momentos, concedem o que é devido, ainda que fazendo questão de dizerem, é para que você não perturbe mais, nesse mundo louco, a persistência, a perseverança nos levam a alguns lugares que podem justamente saciar as demandas da nossa alma, que dirá diante de Deus. Se você cresceu na igreja como eu cresci, pode ser que no curso da história você tenha perdido a dimensão da grandeza, do poder e do privilégio daquilo que é orar a Deus, falar com Deus. E todo mundo tem esse acesso para orar a Deus, não só dentro da igreja, fora também, mas é cultivado aqui. Poder orar é uma dádiva. Eu sei que quando eu comecei a orar, algumas coisas mudaram na minha vida. E eu não sei como eu aprendi a orar, porque eu sou essa pessoa que cresceu na igreja, mas é na profundidade do nosso ser que nós encontramos um caminho onde as distâncias diminuem entre aquilo que acontece na minha vida e entre aquilo que Deus faz. Essas circunstâncias que colocam uma distância entre mim e Deus, elas diminuem na oração. Sabe, eu me aproximo, é nesse lugar de profundidade, oração, de relacionamento, que eu posso ver e acreditar que nesse mundo, cujas dimensões nós desconhecemos, existe sempre a possibilidade para mim e para vocês e para todo mundo de se conectar com aquele que a tudo criou e entender que algumas coisas acontecem, outras deixam de acontecer, mas que pelo simples fato de falar, de ouvi-lo, saber que ele me ouve, isso me traz uma paz, uma leveza. A perseverança aqui dessa mulher, vejam, não é essa lição de dizer assim, insiste que Deus vai fazer o que você quer. Não é essa a lição que Jesus está dando. Continue orando, porque isso que você quer vai acontecer. Porque a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, é que com toda a oração de uma vida, algumas coisas que a gente pede não vão acontecer. Essa é a verdade. A oração não é esse instrumento de barganha, em que eu oro, eu sofro, e Deus olha assim para mim e fala, bom, o André já está aí há 10 anos sofrendo, pedindo, orando fielmente, então eu vou lá atender o seu pedido. A oração não é isso. A oração é a possibilidade da gente percorrer um caminho de aproximação com o Eterno diante de todas as circunstâncias que nos tentam separar. Diante das lacunas criadas por essas circunstâncias da vida, e desfazer em nós a imagem desse Deus que nós criamos a partir daquilo que nós vivemos, e entendemos que a nossa relação com Deus e com o nosso próximo, inclusive nas manifestações de justiça, estão para além da realidade do mal que se faz presente por vezes na nossa vida. De uma forma tão mística, impressionante, sabe? Na oração, a gente se encontra com Ele nesse lugar, mesmo que pedidos não sejam atendidos, mesmo que desejos não sejam realizados, mesmo que sonhos sejam frustrados, mesmo que o medo seja evidenciado, ainda assim, a gente tem essa possibilidade de desfrutar de uma paz. Fiquei sabendo que uma criança escreveu lá no testemunho da Grande Aventura, dizendo sobre uma situação que viveu há anos, difícil, que a fez ficar com muito medo. Escreveu, é muito pavoroso. E a situação não mudou. Mas ela diz, Deus me confortou, eu fiquei segura. Enfrentou a situação do mal, encarou, teve que encarar uma criança pequena,
E hoje, com 9 anos, anos depois, ela escreve: Deus estava comigo me dando forças. Vocês entendem? Entende, né, Josi? A Josi testemunhou aqui. A gente passou por algumas coisas juntos. E as queixas são legítimas. As queixas são legítimas. Mas isso não pode reduzir a nossa relação com Deus. Porque quando a gente ora e essas distâncias se encurtam, a gente se sente abraçado de alguma maneira, a gente se sente acolhido, a gente se sente fortalecido, a gente se sente encorajado, sabe? As experiências são muitas, descritas das mais diversas maneiras. O fato é que a gente não pode, não deve desistir desse negócio chamado oração. Inclusive, a gente deve se abrir um pouco mais para perceber os caminhos que a oração possibilita quando isso acontece aqui do lado de dentro. A oração é a possibilidade de, diante do eterno, da alma que se desnuda no nosso interior, da gente poder sondar o nosso próprio coração e receber coragem para nos levantarmos, para lutarmos por justiça na nossa história e na história de todo mundo. E isso é fé. Fé para mudar o nosso interior, fé para mudar a nossa compreensão de Deus. A oração de fé, ela renova a nossa força, mesmo diante do desânimo. Dá a gente a possibilidade de dizer: hoje de manhã eu não estava querendo sair da cama e eu disse que eu não tentaria mais, que eu não conseguiria mais, que eu não faria mais. Mas eu estou aqui falando com o Senhor, que renova as minhas forças, e eu vou me levantar mais um dia, porque eu vou persistir pela justiça. Pela justiça. É a história da perseverança de uma mulher que Jesus conta. Uma mulher vulnerável, uma mulher desprezada num mundo mau, uma mulher que não desiste num mundo mau de avançar na manifestação da justiça na sua vida. Uma história simples, mas que nos faz lembrar que nesse mundo mau, a gente ainda encontra manifestações de bondade. E se nesse mundo mau a gente ainda encontra manifestações de bondade, que dirá nessa dimensão, na nossa experiência de vida, que acontece quando a gente olha para o alto, ou quando a gente olha para dentro, e enxerga Deus, sabe? Porque esse Deus de quem Jesus nos fala, não é apenas um Deus justo, Ele é a justiça. Ele é a justiça. Justiça já dada, justiça já adquirida em Jesus Cristo. E aí você me pergunta: mas então por que pedir? Por que a gente ainda não vive essa justiça? Porque existe um reino instaurado por Jesus, mas que não está consumado. A gente ainda não fez a distinção entre o reino espiritual que nos pede, como essa viúva, para levantar pela justiça e praticá-la e buscá-la, e o reino temporal, esse tempo onde as coisas precisam de fato acontecer. Jesus na cruz diz: está consumado. Não diz? Ele diz: mas para aqueles que estão aos pés da cruz, tudo ainda está por se fazer, não é verdade? Aqueles que estão aos pés da cruz precisam fazer acontecer. E quando Jesus diz na conclusão dessa história, dessa parábola: e quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele está dizendo assim: quem ainda vai continuar orando e se levantando pela justiça? É essa fé que ele quer encontrar. Quando acontecer, quem ainda vai continuar diante de todas as circunstâncias que nós enfrentamos, a continuar o seu relacionamento com Deus, se levantando pela justiça, como faz essa viúva? Então essa palavra dessa noite, essa história de Jesus,
é sobretudo nessa noite para você que está desanimado, sabe, cansado, cansada, não aguentando mais, a ponto de desistir. Para você que se pergunta, será que vale a pena eu continuar nessa jornada? Para você que acha que Deus te abandonou e não te ouve mais, essa é uma palavra para você. Não deixa de caminhar, não. Para você que está desanimado, não deixa de persistir, não. A caminhada com Deus é uma caminhada longa, de persistência, de perseverança, para que a justiça se realize. A gente acorda dia após dia, a gente se levanta, e Deus renova as nossas forças na nossa experiência com Ele. E quando a gente se aproxima dEle nesse momento de oração, mesmo que desanimado, aquilo que nos impede, aquilo que cria essa distância, quando a gente está com o coração aberto, isso vai diminuindo. A gente tem uma lista para dar para Deus, eu sei, eu também tenho as minhas coisas. Mas seja ciente de que nem sempre vai acontecer. E se acontecer, amém. E se não acontecer, amém. E de alguma forma a gente vai entender porque a gente crê que Ele sabe o que faz, não é? E que a nossa vida está debaixo do cuidado dEle, que é melhor do que a melhor pessoa que você já encontrou na sua vida. Não desista, persista. Vá para frente, continue. Você vai encontrar força, você vai encontrar coragem, você vai encontrar amor, você vai encontrar graça. Você vai ser renovado nas suas forças para continuar. O que vai acontecer, eu não sei. Eu não sei. Mas a gente vai mesmo assim, porque eu acredito que Ele renova as nossas forças todos os dias. Eu confio, eu acredito, e é assim que a gente caminha. Esperando, mas caminhando. Como diz uma música, esperar é caminhar. E nesse momento que a gente está nesse lugar de desânimo, Ele tem todo o poder para renovar as nossas forças, para a gente insistir mais uma vez, sempre e sempre, pela justiça. Amém?